Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Define-se como profundamente macaense e é praticamente desde sempre fascinada pela identidade e pela cultura macaense. A mãe era minhota, o pai macaense, de uma família com uma história de séculos em Macau. Foi ele que a decidiu levar para Portugal ao encontro do resto da família, pouco depois do 1-2-3, nos anos 60, com receio do que poderia acontecer na sequência da agitação maoísta em Macau. Em Lisboa, estudou, constituiu família, enverdou pelo jornalismo, mas teve sempre uma consciência agridoce de ser diferente, de fazer parte de uma comunidade sui generis entre o mundo cultural português e o chinês. Uma comunidade que, mesmo tendo muita história, considerava que era pouco conhecida ou reconhecida. Conhecer e dar a conhecer esta identidade macaense foi uma das grandes razões que a fizeram regressar a Macau e, ao longo das últimas décadas, já escreveu sobre vários temas relacionados com Macau, da história à gastronomia macaense. Foi também uma das fundadoras da editora Livros do Oriente, que tem, nesta altura, 150 títulos no catálogo. Numa vida virada para a prosa, acaba agora de publicar em verso, pela primeira vez. Lançou Poemas para Macau, poemas sobre, como não podia deixar de ser, Macau e a identidade macaense. A nossa convidada de hoje é a jornalista, editora, autora e investigadora Cecília Jorge. Muito obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Estes versos estavam na gaveta, como se costuma dizer, há muito tempo, há décadas, em alguns casos. Porquê é que decidiu avançar agora para a publicação desta coletânea de poemas? Digamos que é um remate daquilo que eu tenho feito. Era um livro que não era para ser. Que eu tive quando escrevi os poemas, não eram para ser publicados. Muitos dos poemas que eu escrevi, alguns já se perderam porque eu escrevia os poemas para as pessoas, para os meus irmãos, e mandava-lhes. Muitas vezes o original ia e já não havia cópia. Portanto, esta é apenas uma seleção dos poemas que ficaram, os possíveis. Eu digo que é um remate porque nós nunca tivemos tempo para publicarmos, no meu caso, poesia minha. Nós publicámos muita poesia da Livros do Oriente. Há coleções de extratextos, poesia em papel de arroz. Nós publicámos poesia, mas não a minha. E tem piada que quem me levou a ver que isto teria muito a ver com a identidade macaense foi a professora Vera Borges, que é autora do prefácio, que se empenhou bastante neste caso, ela e o Rogério Beltrão Coelho, meu marido, que mais ou menos animaram-me a publicá-los, porque eu estava um bocado renitente. É um bocado intimista, uma parte dos poemas é um bocado intimista, mas uma vez que revela um bocado da alma macaense, talvez justifica. Disse que é intimista em termos, obviamente, de conteúdo, e eu não querendo invadir a sua intimidade, mas penso que se pode dizer que acabou por ser uma prenda também dada pela sua família. Esta história também à volta deste lançamento sim. tem alguma curiosidade? Foi um bocado de brincadeira, porque durante algum tempo eu estava a dizer ao Rogério, espero que isto não seja obra póstuma. O livro, a intenção de publicar já existia desde 2005. Eu abandonei o projeto porque, adiei pelo menos, porque quem iria escrever o prefácio era um grande amigo nosso, o escritor João Aguiar, que gostou dos poemas. Eu fiquei muito comovida porque ele chegou a pegar num poema meu, tirou 2 versos e colocou-os na página dos comedores de pérolas, na dedicatória. E fiquei muito comovida com isso, e quando o João Aguiar morreu, em 2010, eu acabei por deixar de lado completamente a ideia de os publicar. Mas fui escrevendo, entretanto. Fui escrevendo. Não sou poetisa. Eu não sou poetisa. Às vezes vêm-me ideias para artigos, para reportagens, para investigação, tomo nota delas. E às vezes vem-me, como é que eu ia dizer, um bocado de resposta a angústias, resposta a reflexões que saem em verso. Não sei como, mas tomei nota.
Este ímpeto de se debruçar sobre a cultura macaense, a identidade de macaense é uma coisa que a tem acompanhado toda a vida, praticamente, mas esta decisão de se dedicar ao estudo sobre esta realidade terá nascido em Portugal numa altura em que estava fora deste contexto. Eu entrei na agência ANI em 1973, portanto, antes do 25 de Abril. Quando meu pai morreu, eu tive que abandonar os estudos e arranjar um emprego. E passei por um hotel, depois a ANI pôs um anúncio nos jornais a pedir universitários que quisessem enveredar pela área do jornalismo, começando pela tradução de notícias. Eu concorri e foi um dos do grupo que entrou. O resto do pessoal manteve-se durante muitos anos, são muito grandes amigos meus. Mas a ideia é que a identidade macaense, que é o tema da minha vida, está muito ligada à sobrevivência, à minha própria sobrevivência cultural. Porque nós em Macau, sobretudo quando somos adolescentes, não damos conta dessa identidade. Quer dizer, lidamos uns com os outros, é o grupo, somos gregários, é a malta, mas nunca nos damos conta de que nós temos uma identidade diferente, demarcada, quer da portuguesa, quer da chinesa. É mais fácil ter essa percepção quando se sai? Quando se sai, aí está. O distanciamento é fundamental para nós termos essa percepção e, sobretudo, para termos a percepção das diferenças. O que é que nos demarca? E é importante um macaense conhecer a sua identidade. Eu, quando digo macaense, digo no geral, embora eu tenha uma teoria cada vez mais vincada, cada vez mais confirmada, de que cada macaense é um macaense. Nós não somos todos iguais. Nós temos muitas características comuns. Mas talvez devido à miscigenação, à multiculturalidade cada vez maior, porque a mistura de sangue é cada vez maior, a mistura de culturas é cada vez maior, as influências da globalização são tremendas. Portanto, aquela imagem de que há bocado falávamos, que o macaense, a identidade, é um leque de dois braços. Um braço ocidental e um braço oriental. O braço ocidental português, o braço oriental mistura de tudo, chinês, malaio, tailandês, tudo aquilo que nos junta. E o macaense está entre esses dois braços, é um leque. Portanto, nós tanto nos aproximamos mais da componente ocidental, como nos aproximamos mais da componente oriental. E dentro desse macaense, eu digo que muitas vezes não é preciso ter esse sangue. Portanto, essa miscigenação não tem que ter a componente ocidental. É a componente mais diluída do ocidental. É muito mais multicultural do que miscigenada. Eu acho que a componente cultural é muito mais forte no macaense por causa das ambiências. Nasceu neste laboratório. São vários tipos e tipos diferentes de macaense. É por este motivo que eu costumo dizer que cada macaense é um macaense. Que nós temos muita coisa em comum e somos todos genuínos. Portanto, há esse, se quisermos chamar, espectro, mas em termos, na forma, em termos de conteúdo, pedi-lhe a sua definição funcional do que é ser macaense. Obviamente que é uma questão muito complexa, daria para várias entrevistas de seguida, mas para uma resposta rápida, funcional, aquilo que é para si o conceito operativo de macaense. Para mim é mais aquilo que o macaense, em termos de personalidade, em termos do modo de vida, aquilo que o macaense é. Porque o macaense, se olharmos bem, o macaense é muito versátil. O macaense é tolerante, o macaense sempre se sentiu muito à vontade entre dois mundos. Ele está perfeitamente como o peixe na água.
em qualquer uma das duas componentes que o formam, tanto o Ocidente quanto o Oriente. O macaense consegue adaptar-se, tem uma capacidade de adaptabilidade muito grande e depois agora está a ficar muito mais difícil, mas é gregário, é bairrista. Portanto, aí está, nós temos os grupos de macaenses, que está muito ligado ao Tapsiac, que é o pessoal de São Lourenço, é o pessoal de Monrá, é o pessoal da Barra, daquelas famílias que residiam naquelas zonas e que se juntavam muito mais. Porque antes, como é que eu ia dizer, não estávamos tão dispersos. Portanto, a unidade era muito maior. A unidade dos macaenses. Unidade não tem sentido nenhum de questões políticas, sociais, nem nada. Não. É esse sentimento gregário que eu estou a falar, de unificação. A unidade foi muito maior, enquanto Macau era uma terra pequena. Sim. Com o desenvolvimento, com esta explosão da cidade, a explosão demográfica, a vinda de gente de todo lado. Sim. Começámos a ficar mais dispersos. O leque foi-se abrindo. Em relação a componentes que me parecem tradicionalmente, historicamente, estruturantes daquilo que foi sendo durante muito tempo a identidade macaense, catolicismo, domínio do português, nesta altura, como é que olha para essas vertentes? O catolicismo julgo que ainda é uma componente muito forte. O domínio do português nunca foi muito forte. Havia desníveis. É melhor pormos o dedo da ferida, porque havia desníveis e não era fácil, se olharmos para a distância que estamos de Portugal. Eu julgo que os macaenses são heróis se formos a ver o domínio da língua portuguesa. Eu não estou a falar naqueles que tiveram a oportunidade de ir para Portugal, tirar um curso, estudar e melhorar o domínio português. Eu estou a falar no macaense que ficou em Macau. Portanto, a capacidade linguística dele, a fluência linguística em termos de português, é espantosa, dado os condicionalismos que houve para que ele mantivesse a língua. E depois havia outra coisa, a grande influência da língua chinesa, que é muito forte. A língua de civilização faz uma pressão enorme no macaense. Portanto, hoje nós vemos que talvez haja não digo abandono, mas um bocadinho de descaso em relação à língua portuguesa. Fizeram há tempos uma pergunta de que se a língua portuguesa era fundamental para definir o macaense. Contestaram muito, mas eu digo que não. Era ótimo que nós mantivéssemos o português. Eu rezo a todos os santos para que a língua portuguesa se mantenha e que haja condições para que ela seja ensinada e que o macaense tenha condições para aprender cá em Macau. Mas o que define o macaense, e se nós começarmos a olhar para as bolsas de macaenses cá no estrangeiro, para as comunidades de macaenses, que não deixam de ser macaenses, que são macaenses, praticamente não dominam o português e não deixam de ser macaenses. Portanto, a partir dessa premissa, quer dizer, eu não posso dizer que a língua portuguesa é fundamental para a definição do macaense. E aí voltamos para daquilo que eu dizia há bocado, cada macaense é um macaense. Exatamente. Mas há muita coisa que nos une, nós temos muitas características comuns. O catolicismo é uma delas, o amor à cultura portuguesa é outra, a capacidade de viver entre dois mundos é outra, muito mais, o sentido do humor, a gastronomia, e quando falo na gastronomia não falo só no amor ao minchi, como se costuma dizer, mas falo na força que a memória dos sabores e dos aromas, e mesmo a memória visual, daquilo que nos é servido à mesa, tem em termos afetivos. Que nós sabemos perfeitamente que as memórias que nos vêm da infância são marcantes, sejam quais forem.
Mas as memórias são muito marcantes e, portanto, se nós nos lembrarmos dos sabores, dos aromas e do gosto e dos pratos que são comuns e que nós partilhamos, está aí um ponto de união. Perguntava-lhe pelas impressões das comunidades entre si. Os macaenses são uma comunidade entre comunidades, que nascem de uma comunidade portuguesa e de uma comunidade chinesa, ultra simplificando a questão, vamos pensar nestes termos. Mas que impressões é que, por exemplo, os macaenses têm dos portugueses e dos chineses, os chineses dos macaenses e dos portugueses, os portugueses dos macaenses e dos chineses? O que é que nos pode dizer sobre isso? A partir do macaense, eu julgo que há um relacionamento muito próximo dos chineses e dos portugueses, consoante a língua, o domínio da língua. Aproxima-se mais dos portugueses, se o domínio da língua for bom em português, aproxima-se mais dos chineses, consoante o domínio da língua, da fluência do chinês. E há sempre uma predominância de uma língua e de uma cultura, ou também existem casos de quase simetria, digamos assim? Há casos de assimetria bastante de fortes. Simetria, ou seja... Eu ia marcar a assimetria primeiro, porque há um encosto maior, como lhe disse. Voltando à questão do leque, encosta-se muito mais à parte ocidental, portanto, neste caso falamos da língua portuguesa, ou à parte oriental. Agora, em termos de simetria, partindo do princípio de que existe o equilíbrio, que não é um bocado, como é que eu ia dizer, não é onírico, mas... Não lá perto. É difícil haver uma simetria. É difícil haver uma simetria. Há sempre uma tendência para um lado ou para o outro. E depois acaba por ser a história familiar, que depois resulta na questão linguística, não é? Que tem um fator decisivo também, não é? Tem um fator decisivo. Eu estou convencida que o ambiente é muito importante para o macaense. Claro. Aquilo que nós falávamos há bocado, eu julgo que a mudança, como é que eu ia dizer, a perca do património, a mudança da cidade, todo este desenvolvimento, comecei a falar nos bairros, mas isto um bocadinho multiplicado, todo este desenvolvimento teve uma influência bastante forte no macaense. Porque, talvez, voltando, quer dizer, há aspectos da cidade, há aspectos do chão que nós reconhecemos. Uma árvore particular, uma esquina, uma viela, sei lá, uma imagem do mar. Há coisas que nós reconhecemos, mas o resto alterou-se muito. Exatamente. Portanto, é um bocado... E alterou-se muito depressa. A cidade transformou-se nos últimos 30 anos, vá lá, de uma maneira impressionante. A vários títulos, também politicamente, e é da maior importância esse facto. Mas eu mesmo, a questão política, eu não lhe dava tanta força como a questão demográfica, portanto, da vida das pessoas para cá e como a alteração do ambiente, daquilo que nós vemos, do nosso dia-a-dia e sobretudo, da qualidade de vida. Porque vamos lá ver, olhando, partindo do princípio que uma pessoa da minha idade, que tem a memória do que era nos anos 60, nos anos 50, isto alterou-se de tal maneira que nós não nos sentimos em casa. Portanto, a tendência é para se retrair. Muita gente emigrou. E aí a capacidade de adaptação do macaense serviu-lhe de ferramenta muito forte para se conseguir mais ou menos adaptar lá fora. Nunca há de ser uma adaptação total. É também um instinto de sobrevivência, pode-se dizer. Não é, a imigração não é de agora. Quer dizer, o macaense sempre imigrou quando não tinha condições de se sustentar e de arranjar um emprego cá. Teve que se ir embora muitas vezes. Estou-me a lembrar de quando foi
quando foi a fundação de Hong Kong, Sim. muita gente foi para lá porque tinha melhores condições de vida, porque tinha condições laborais. Claro. E o Macaense também andou sempre, foi para a Austrália, foi para Portugal, Sim, foi para os Estados Unidos. Explica as muitas comunidades espalhadas pelo mundo Sim, fora. sim, sim. Tem uma expressão que me parece muito feliz, que é quando diz que os macaenses têm as raízes ao vento. Tem a ver com isto de que estamos a falar. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Quer dizer, as raízes são muito fundas, mas se começarem a alterar o chão onde nós temos as raízes enterradas, as raízes ficam ao vento. Mas eu estou, como é que eu ia dizer? Eu estou otimista apesar de tudo, porque eu acho que a capacidade de sobrevivência do macaense, a capacidade de adaptação do macaense, vai-lhe servir para continuar, em termos culturais, para passar o testemunho aos filhos. Não vai ser o mesmo macaense. Isso não será de certeza, mas também, quer dizer, não somos só nós. Se olharmos para a globalização, se olharmos para a força que tem o desenvolvimento tecnológico, para a mobilidade, não somos só nós que estamos a mudar, todo o mundo está a mudar. Nós olhamos para a população portuguesa. Como se costuma dizer, a mudança é a única constante, não é? É constante. Sim. Mas A única constante, sim. a sorte é que nós, de certa maneira, fomos globalizados antes de existir a palavra, não é? Sim. Nós já éramos mistura e híbrido. Acha que a riqueza que tem sido gerada em Macau tem sido paga com um preço demasiado caro, nomeadamente ao nível do património, que se vai dilapidando em alguns aspectos, para sermos justos, noutros aspectos tem sido bem preservado? Como é que olha para esta questão e para este balanço entre a necessidade de desenvolvimento e de preservação da identidade? É uma pergunta difícil, mas eu vou responder com franqueza. Acho que sim. Eu acho que sim. Mas talvez esteja apenas uma opinião minha, porque eu acho que qualidade de vida não é prosperidade, não é um desenvolvimento a todo custo. Qualidade de vida tem muito a ver com ecologia, tem muito a ver com termos espaços verdes, tem muito a ver com termos um ar puro para respirarmos, levarmos a vida com mais calma. Pode ser que eu esteja a remar contra a maré e que seja antiquada, como nós dizemos cá em Macau, mas eu julgo que não vale tudo. Provavelmente serei só eu, mas acho que não vale tudo, porque acho que muita coisa, os bens materiais não compensam o que se perde em termos espirituais e o que se perde em termos de saúde. Nós temos visto mudanças significativas em Macau ao longo das últimas décadas, ao longo dos últimos anos. Pode-se dizer que o clima político mudou, a tendência é cada vez mais de integração na grande Bahia, na China como um todo. Existe também, como referiu há pouco, a grande mudança demográfica, com os impactos que teve. Como é que perspectiva o futuro de Macau e o futuro da comunidade macaense à luz destes dados? Terá que se adaptar. Eu acho, para já, como disse, o meu otimismo só radica na certeza que eu tenho de que nós conseguimos adaptar-nos, por mais que nos custe. Nós temos capacidade de sobreviver a todo o custo. E o macaense conseguirá adaptar-se, só que não vai ser fácil, porque, como disse, a mudança foi muito repentina. A mudança, apesar de tudo, em termos de macaense, não era uma coisa prevista. Porque o macaense, para ficar em Macau, o macaense da minha idade já não pode fazer isso, mas vai ter que aprender a ler e escrever chinês, não lhe basta falar. Todo macaense fala cantonense. Vai ter que aprender mandarim, além do cantonense. E acho bem que ele não esqueça o cantonense, porque o cantonense faz parte de Macau. Tanto o cantonense como a língua portuguesa fazem parte de Macau. Nós, quando falamos em macaense, nós muitas vezes falamos em macaense lusófono, que fala bem ou mal português, é lusófono. Nós esquecemos que existe aqui uma população chinesa
que é o chinês de Macau. É a versão chinesa do macaense. E o chinês de Macau, que é diferente, se nós formos a compará-lo com os outros chineses, o chinês de Macau é diferente. O chinês de Macau tem amor a esta terra. O chinês de Macau tem as suas tradições, tem os seus costumes, tem a sua língua, que é o cantonense. Habituou-se a lidar, ao longo de séculos, com os portugueses. Houve sempre uma convivência muito pacífica. Houve sempre, coexistiram, mas a partir de uma certa altura conviveram. É o mesmo chinês que aprendeu o português para falar com os fregueses. É o chinês que nos cumprimenta na rua, que cumprimenta o português na rua com palavras portuguesas. Este chinês ainda existe em Macau, também são uma minoria, mas ainda existem. Sim. Portanto, a sobrevivência é importante. Voltando ao tema da sobrevivência, nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que arranjar ferramentas que nos possibilitem ficar em Macau. Os nossos filhos terão que ter essa adaptabilidade, terão que estudar chinês. Faz lembrar aquele recado, se quisermos, do general Rocha Vieira, que disse: aprendam mandarim. É verdade. Mas aprendam mandarim não é apenas em termos de Macau. Aprendam mandarim é porque a China vai ser uma força bastante grande no mundo. Dá muito jeito de saber mandarim. Há gente a aprender mandarim em Portugal. Porque em termos de comércio, em termos de negócios, em termos de empresas, é uma mais-valia. É uma mais-valia. É uma língua que é tão difícil, tão diferente do português. Portanto, a versão em mandarim é mais fácil do que o cantonense. É mais difícil aprender cantonense. Digo eu, como macaense, é mais difícil aprender cantonense do que mandarim. Mandarim é mais simplificado. Mas é uma língua que serve de mais-valia. É uma língua será de comércio. Muito bem. Cília Jorge, estamos a chegar à reta final desta entrevista. Perguntava-lhe só que planos é que tem para este ano de 2021. Planos muitas vezes são difíceis de concretizar, mas ideias há sempre muitas. Se pudesse, o que é que punha em marcha nos próximos tempos? É difícil dizer que nós continuamos a fazer. Eu, quando falo sempre em parceria, porque eu tenho a impressão que este projeto de registar a memória de Macau, que nós lançámos há muito tempo, em 1987. Antes disso, mas oficialmente em 1987, quando viemos com um projeto para o Instituto Cultural, e que era registar a memória de Macau em fotografia, em texto, pondo escritores portugueses a escrever sobre Macau, e desencantar em todo lado, nas bibliotecas, informação sobre Macau. Nós publicámos uma coisa, a viagem por Macau, que eram os relatos, porque é importante ver como é que os outros de fora veem Macau, porque juntam-se as duas imagens. Mas eu estava a dizer, nós continuamos com a investigação, em parceria, eu e o Rogério, trabalhamos juntos há 40 anos. Temos planos, temos projetos, temos muita coisa na gaveta, que ainda está na gaveta, que já estava há muito tempo, mas eventualmente nós não teremos condições de publicar. Vejamos, se houver condições, que eu não acredito, estou um bocado acreditando, mas o nosso trabalho continua, quer se publique, quer não. Nós temos uma biografia que já está há 30 anos. Começámos há 30 anos, fomos passando outras coisas à frente. Houve sempre esta corrida contra o tempo, porque Macau desaparece muito depressa. Sabe que os vestígios desaparecem muito depressa. E biografia de... Não lhe vou dizer. Não lhe vou dizer. Fica para a próxima entrevista, quando lançar essa biografia. É de um macaense. A biografia de um macaense. Okay. E é uma história sobre a fotografia. A história da fotografia. Ficamos então a aguardar novidades. Cília Jorge, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.